O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Não compliquemos as coisas de Deus e não compliquemos as nossas vidas. Obedeçamos a Ele. É Ele quem manda. É Ele quem julga. É Ele quem absolve ou condena. É Ele. É simples assim. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, fiéis ao Senhor, não apenas em um ou outro, mas em todos os aspectos. E a palavra de Deus nos diz assim, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus, que nos dá o conhecimento da verdade. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transforme em um fiel e inabalável servo e filho de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Para ser um verdadeiro crente evangélico, não basta possuir uma Bíblia e estar filiado a uma congregação. Não basta comparecer aos cultos e cantar alguns hinos de louvor. Cumprir com um ou outro mandamento também não é o suficiente. O adjetivo crente identifica aquele que crê. E a palavra evangélico se aplica a uma pessoa que segue o evangelho. E segue porque crê. Não podemos ser hipócritas. Não podemos viver de aparências. Deus está atento a tudo e a todos. Ele sonda o mais profundo do nosso ser. Precisamos ser crentes no coração, na alma e no espírito. Que ninguém se engane pensando que pode enganar a Deus.
Uma pessoa conhecedora de Deus e das leis e promessas de Deus vive este século em função do próximo século. É uma pessoa com visão espiritual e que está realizando o melhor investimento que qualquer pessoa pode fazer nesta vida. Ainda ontem nós éramos meninos e a nossa inocência e ingenuidade próprias de uma criança nos permitiam enxergar as cores do mundo e contemplar a beleza da criação. E chegávamos até a interpretar as sombras da lua. E vivíamos dia após dia a pureza dos nossos sonhos e fantasias. Mas com o passar do tempo, nós crescemos, nós amadurecemos e a realidade da vida, aos poucos, foi se descortinando diante dos nossos olhos. E os nossos sonhos se desbotaram, ficaram transparentes e em seguida desapareceram. E tudo isso ocorreu muito rapidamente, mais rápido do que nós conseguimos acompanhar. E hoje, quando lembramos das imagens da infância, descobrimos que o único que restou foi a saudade. O tempo é implacável e não volta atrás. Precisamos remir o tempo enquanto ainda temos tempo. E precisamos voltar a ser como crianças para podermos entrar no reino dos céus. Um verdadeiro crente tem que amar a Deus. E amar a Deus acima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Porque esse é o primeiro mandamento que nós temos. Quem ama a Jesus guarda os seus mandamentos. E quem não guarda os mandamentos de Deus pode dizer todos os dias que ama ao Senhor, mas não o ama. Disse Jesus: aquele que me ama será amado por mim e pelo Pai, porque guarda os meus mandamentos. Disse Jesus ainda: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Precisamos conhecer a vontade do Pai e obedecê-lo. Esse é o perfil de um verdadeiro crente. Ele conhece a Deus, ele ama a Deus e faz a vontade de Deus. Muitos se dizem evangélicos, mas não seguem o evangelho de Jesus. Seguem ao judaísmo ou não seguem a nada. Estão se enganando, crendo no que não deveriam crer, porque a nossa doutrina salvadora é o evangelho da graça. Esses não são crentes, não são evangélicos, não são filhos de Deus, porque não creem e não receberam a Jesus. E se enganam duplamente, pensando que podem enganar a Deus. Existem temas bíblicos que geram dúvidas entre o povo de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita em outras línguas, línguas antigas de outras épocas.
e foi coordenada por uma inteligência infinitamente superior à nossa, o que faz com que alguns trechos requeram maior atenção, uma análise profunda e oração a Deus pelo seu correto entendimento. E tem que ser assim para que obtenhamos o verdadeiro sentido da mensagem ali contida. Mas existem outros temas que estão claramente redigidos, sem qualquer dificuldade de interpretação, mas que, por conflitarem com interesses pessoais, têm os seus significados alterados e são transformados em temas polêmicos. E assim são utilizados para gerar dúvidas entre os irmãos novatos na fé e também a adesão dos veteranos que compartilham dos mesmos interesses. É evidente que, nesse caso, o interesse de Deus se torna secundário, terciário. Adulterar a palavra de Deus ou dar a qualquer trecho bíblico uma interpretação distorcida do sentido original é algo severamente condenado pelo Senhor. E é um ato digno de punição da parte de Deus. A Bíblia nos alerta quanto a isso. E está bem que seja assim, porque quando alguém modifica a palavra de Deus ou corrompe o seu sentido, ela deixa de ser a palavra de Deus, passa a ser a palavra do homem malicioso, do falso mestre ou do falso pastor. Ninguém na terra pode se julgar mais sábio do que o Deus Criador, porque é Ele quem nos dá a sabedoria. Ninguém se torna sábio por conta própria. Então, temos que compreender e aceitar que a palavra de Deus é sempre correta e precisa prevalecer. É tão correta e segura que o nosso Deus, que é justo, nos deixou a sua palavra por escrito, documentada e autenticada, para que não haja dúvidas. Alterar a palavra de Deus ou o sentido nela contido é uma afronta ao Senhor. Daí a punição fixada, porque indica que a pessoa está se comparando com Deus ou está se sentindo mais sábia do que Deus e está tentando adjudicar para si mais poder e mais direito do que realmente tem. Não é coisa de um filho de Deus. Mas, infelizmente, o que temos visto por aí são pessoas agindo como se Deus tivesse errado nas Escrituras, pretendendo corrigir a palavra de Deus e se esquecendo de que Satanás, no passado, já tentou se equiparar com Deus e veja o fim a que foi destinado. Sejamos humildes. Deus é soberano, é o Senhor e é único. Ninguém há como Ele, e Ele não tolera a soberba. A sua justiça irá alcançar a todos os que tentarem se levantar contra Ele.
Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. 2 de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Estamos dando prosseguimento à nossa série de mensagens de esclarecimentos sobre temas bíblicos considerados polêmicos, intitulada Esclarecendo a Bíblia. Estamos na 4ª mensagem desta série, e se você ainda não assistiu às 3 primeiras, recomendamos que o faça ao final desta mensagem. Queremos que todos assistam a todas, para que possa ser eliminado dentre os filhos de Deus o maior volume de dúvidas e enganos possível. Deus não quer que tenhamos dúvidas a seu respeito. Por isso mesmo, Ele nos deixou a sua palavra e os seus bons profetas e pastores para pastorearem as suas ovelhas. Estudem a Bíblia e creiam nos verdadeiros profetas de Deus. Nós temos o chamado para combater as desinformações e informações tendenciosas. Todas as mentiras que têm sido disseminadas entre o povo de Deus e banir toda a confusão e malícia, levando ao povo de Deus o devido esclarecimento que irá produzir nos irmãos a segurança que é devida às palavras e promessas do nosso Deus. Precisamos compreender
que se Deus determinou um caminho, é porque é o melhor caminho para todos nós. O caminho de Deus é perfeito. O caminho dos homens é um desastre. A palavra de Deus é poder. E a palavra do homem malicioso, do falso pastor e do falso mestre é veneno para as ovelhas de Deus. O Senhor nos quer repousando em pastos verdejantes. Mas os rebeldes dentre o povo de Deus já adotaram outros caminhos. E certamente chegarão às terras áridas do deserto. E eles querem arrastar também para o erro os filhos de Deus. Cuidado, irmãos. Não é uma atitude sábia pretender ser mais sábio do que Deus. Esclarecemos que com as nossas mensagens nós não estamos combatendo a ninguém. Não estamos competindo ou concorrendo com ninguém. E não estamos nos levantando contra ninguém. Tudo o que nós fazemos é e sempre será a favor das verdades de Deus. Nós fazemos o que Deus nos manda fazer. Nós não temos medo de falar as verdades de Deus. E o que nós temos que falar, nós não hesitamos. Nós falamos, doa a quem doer. Salmo 18, 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Atos 18, 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala, e não te cales. No trecho inicial que apresentamos, da segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, temos no versículo 5 o apóstolo fazendo uma exortação aberta a todos os filhos de Deus para que perseveremos na fé e acrescentemos a nossa fé a virtude e a nossa virtude a ciência, que é o conhecimento. O que Pedro está nos dizendo é que não devemos abandonar a nossa fé em Deus. E temos que ser diferente das pessoas do mundo. E temos que buscar, durante todo o tempo, ampliar o nosso conhecimento, principalmente acerca das coisas de Deus. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 de Pedro 1, 5. E vós também, pondo nisto mesmo
toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência. Nos versículos 6 a 7, prosseguindo no seu ensinamento, Pedro nos recomenda acrescentarmos ao nosso conhecimento a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade. Elementos essenciais para quem realiza as boas obras ordenadas por Deus. 2 de Pedro 1, 6. E a ciência, a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. No versículo 8, que encerra o nosso trecho inicial, Pedro justifica o seu pedido, formulado nos versículos anteriores, esclarecendo que, havendo em nós todas essas virtudes, nós teremos pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecer a Deus é um pré-requisito para obedecermos ao Senhor. Quem conhece a Deus não hesita em obedecê-lo. 2 de Pedro 1, 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma ordem de Deus que alguns tornaram em um assunto polêmico. Certamente, o assunto mais polêmico entre o povo evangélico, porque vai em contra dos interesses carnais e mundanos de vários dentre os que se intitulam crentes, mas que negam essa condição com as suas atitudes, porque são pessoas essencialmente carnais. E essa polêmica tem gerado uma pergunta oriunda de uma dúvida constante entre os filhos de Deus e entre os irmãos que ainda não alcançaram o conhecimento básico da Bíblia. É uma pergunta que está por toda parte, razão pela qual advertimos ao povo de Deus que tenham muito cuidado com a pessoa a quem recorrem por esclarecimento. Se buscamos a resposta na pessoa errada, vamos estar sendo orientados na direção errada. E o que não falta, no caso dessa ordem de Deus, são as pessoas erradas. E independentemente da resposta que recebamos, consultemos sempre a Deus. Recorramos à Bíblia e ao Senhor em oração por confirmação. E não deixemos de ouvir a voz do Espírito Santo, que sempre nos alerta quando algo está em desacordo com o alinhamento do Senhor. A pergunta gerada pela polêmica é a seguinte: tenho que dizimar ou não? Nós já sabemos que o simples ato de estarmos lançando essa pergunta
já faz com que se levante um exército dos discípulos de Satanás, que neste momento já estão blasfemando contra o Senhor. Já estão nos enviando mensagens que nós não lemos e fazendo ameaças, acusações e enviando maldições que não chegam até nós, retornam automaticamente para eles mesmos. Cada um vai ter que responder perante o tribunal de Cristo pelas coisas que fizerem na carne. Poucos são os que reconhecem o intenso e árduo trabalho que, como nós, alguns fazem em prol das verdades de Deus. E o quanto nós somos tementes a Deus. Não estamos falando de entes espirituais. Estamos falando dos carnais, na pura concepção da palavra. A polêmica existe porque as pessoas amam mais ao dinheiro do que a Deus. Eles dizem que são do Senhor, mas se contradizem com as suas atitudes. Porque, na verdade, o Deus deles não é Jesus, não. É o dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Está escrito, onde estiver o seu coração, estará também o seu tesouro. E a dúvida dos que estão na inocência, que estão querendo aprender, que não estão na malícia, decorre da falta de conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus. Pois eles são facilmente contaminados pelas artimanhas diabólicas dos que integram o esquadrão antidizimistas. Se você não devolveu os dízimos de Deus, você entregou ao Senhor um louvor capenga. É assim. O ofertório é parte do louvor a Deus. No próximo bloco, vamos entender a razão dos dízimos, para que então não reste mais dúvidas entre o povo de Deus com relação a essa ordem de Deus. 1 Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, então pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não basta conhecermos a palavra de Deus. Até o diabo conhece, mas não segue. E por isso está destinado ao inferno. Nós temos que conhecer e obedecer.
Precisamos conhecer o coração de Deus para entendermos a razão de algumas normas impostas pelo Senhor e concluirmos que todas são em nosso favor. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele já é o legítimo dono de todo o ouro e de toda a prata existentes no mundo. E ele não compra nada. Ele simplesmente cria tudo o que ele deseja, da mesma forma como ele criou o mundo. Desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu que todas as primícias e os primogênitos são dele. Então, os primeiros frutos, tanto das nossas plantações quanto dos nossos trabalhos, são do Senhor. Não pode haver discussão a esse respeito. É um estabelecimento de Deus. Se somos pessoas de Deus e compreendemos que tudo o que chega a nós provém de Deus, inclusive os nossos ganhos, não temos problema algum em obedecer a essa ordem do Senhor e devolver a Ele a parte que lhe corresponde. Então, a resposta a tal pergunta polemizada é sim. Temos sim que devolver a Deus os dízimos que são de Deus. É nosso dever custear a obra de Deus. Os dízimos são de Deus. Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus faz o que quer com o que é dele. E ele decidiu investir os dízimos da nossa renda em benefício de nós mesmos, na obra de Deus. E quem compreende isso não hesita em dizimar. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a obra de Deus, sim. Precisa e muito. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. O Senhor estabeleceu que todo o seu povo tem que contribuir com as suas primícias, com 10% dos seus ganhos para custear a sua obra. Dizer que os dízimos se terminaram, que eles foram abolidos com a lei, são parte das artimanhas dos amantes do dinheiro e inimigos da obra de Deus, que são pessoas injustas, porque foram alcançadas pela mão de Deus através do dízimo de outras pessoas. Pessoas que eles nem mesmo conhecem. Mas nem por gratidão a Deus ou por amor ao próximo, eles cumprem com essa ordem de Deus. E certamente, todos eles têm contas a ajustar com o Senhor. Todos estamos sendo provados nesta vida. E os dízimos são uma parte do nosso teste. Uma parte importante. Porque eles demonstram onde está o nosso amor. Se está em Deus ou se está no bolso. Será que você pensa que Deus não poderia fazer fluir ouro no altar de todas as igrejas do mundo?
Muitos estão sendo desde já reprovados pelo Senhor, porque ao sonegar os dízimos, estão descumprindo os 2 grandes mandamentos deixados a nós por Jesus, referentes ao amor a Deus e o amor ao próximo. Essas pessoas estão conspirando contra a obra de Deus e não são salvas. Não as ouça, não as siga, não seja amigo delas, porque os que se levantam contra os planos de Deus não são irmãos. A obra de Deus não se terminou e não vai se terminar até a volta de Jesus. Então, ela precisa ser mantida. Essa é uma obrigação para todo filho de Deus. O governo não custeia, o ímpio muito menos. Por isso, Deus estabeleceu que somos nós os responsáveis por manter viva e ativa a sua obra com o dinheiro que está em nosso poder, mas que é propriedade dele, pertence a ele. Muitos dizem que Deus cancelou os dízimos. Mas eu tenho lançado um desafio e não vejo resposta. Vou lançar de novo. Alguém me mostre qualquer trecho bíblico onde Deus suspende essa obrigação. Me mostrem. E se Deus não cancelou e não vai cancelar até a volta de Jesus, que não o cancele o homem. O futuro dos que estão proclamando o fim dos dízimos é péssimo, como veremos no trecho de Apocalipse que apresentaremos na sequência. Meu amado irmão, minha amada irmã, não entre nesse barco furado. Êxodo 22, 29. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Outra pergunta relativa ao ofertório, aos dízimos especificamente, que anda circulando no meio evangélico. A pergunta é: se eu devolver os dízimos, Deus vai me tornar um milionário? Vejam bem, a palavra de Deus nos assegura que o Senhor irá abrir as janelas do céu e derramar sobre as nossas vidas bênçãos sem medida. Mas Deus não promete nos tornar milionários. Vamos com calma. A palavra de Deus nos diz também que Deus é poderoso para nos fazer superabundar em toda a sua graça, para que, tendo ampla suficiência, nós possamos superabundar em toda boa obra. Ou seja,
Deus nos abençoa para que nós também abençoemos aos irmãos. Ele pode até nos fazer ganhar muito dinheiro. Deus pode qualquer coisa. Mas não é para juntarmos, é para dividirmos. O ato de dizimarmos não significa uma compra da prosperidade financeira. Significa um ato de obediência a Deus. Nós temos que devolver os dízimos porque é uma ordem de Deus. Obediência a Deus é uma obrigação e seguramente os fiéis filhos de Deus estão entre os salvos. E salvos pela obediência proveniente da fé. Deus pode enriquecer a quem Ele quiser, mas não existe da parte dele essa obrigação e nem essa promessa. E não é uma boa atitude devolver os dízimos de Deus esperando riqueza. A palavra de Deus nos diz que nada falta aos que o temem. E é evidente que os que o temem são fiéis e obedientes a Ele. Então, devolva os dízimos de Deus pela fé, por obediência, e espere sim ter a sua vida abençoada, com todas as tuas necessidades supridas. E a partir daí, o que vier, se vier, é bênção, é lucro. Dê glórias a Deus. E se não vier, dê graças a Deus. Nunca se esqueça de que o maior benefício que podemos esperar do Senhor não está neste século, está no próximo. E aí sim, é certo que a recompensa, muito superior à riqueza, virá para todos os filhos fiéis do Senhor. 2 de Coríntios 9, 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Glórias a Deus. Essa é a promessa do Senhor, de suprir todas as nossas necessidades. Outra pergunta relativa ao ofertório. Eu já sou dizimista. Tenho que ofertar também? Sim, meus irmãos. A resposta a essa pergunta é sim. Deus espera que contribuamos com a sua obra, tanto com os dízimos que são dele, quanto com uma parte dos nossos ganhos, que são as nossas ofertas voluntárias. O dízimo tem um valor fixo, que corresponde a 10% dos nossos ganhos, enquanto
A oferta é um valor arbitrado por cada um conforme a sua possibilidade. Mas os dois conceitos são obrigatórios para todo cristão. A sonegação dos dízimos ou das ofertas, ou de ambos, é considerada pelo Senhor como roubo. Um roubo a Ele próprio. Algo muito sério, que coloca a pessoa debaixo de maldição. E é algo que será lembrado no juízo final. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus. Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Vejamos mais uma dúvida reinante entre os filhos de Deus acerca do ofertório. Não há dúvida de que o pastor está fazendo mau uso dos dízimos. Devemos continuar a dizimar? Meus irmãos, a resposta a essa pergunta é sim. Deus não condicionou a devolução dos dízimos que são dele. Ele apenas nos ordenou devolver. Mas notem bem, Deus também nos dá sabedoria para, nos casos do uso indevido dos recursos arrecadados pela congregação, continuarmos a dizimar, sim, mas em outro local. Não podemos nos escudar no mau uso das finanças da igreja para sonegar os dízimos, para deixarmos de cumprir com o nosso dever e apoiar a obra de Deus. Um erro não justifica o outro. Não podemos pecar porque o pastor está pecando. Cuidado. Na verdade, se a tua congregação não utiliza adequadamente os valores recebidos ou não apresenta uma prestação de contas convincente, esse não é o lugar para um filho de Deus. Está na hora não apenas de parar de dizimar e ofertar neste lugar. Está na hora de sair dessa congregação e se filiar a outro local, a uma igreja séria, a uma igreja verdadeira. Porque onde o pastor apacenta a si mesmo e não as ovelhas de Deus, é preciso trocar aquela placa na fachada onde está escrito igreja. Ezequiel 34:8. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Nas suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos,
e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto. Louvado seja o Senhor. Quem pensa que Deus não está vendo tudo o que acontece neste mundo está se enganando. Quem não cumpre com todos os mandamentos e ordens de Deus não é fiel e está no pecado. Precisamos cumprir com todas as ordens e mandamentos de Deus, inclusive para provarmos a nós mesmos e ao mundo espiritual que nós amamos a Deus e não ao dinheiro. Nós já vimos, não podemos servir a Deus e a Mamon. Deus não nos quer como meios fiéis. Ele requer fidelidade total, fidelidade integral da nossa parte. Que não reste dúvidas de que os dízimos e as ofertas são um dever de todo filho de Deus, e de que os que militam contra o ofertório não são filhos de Deus e não são pessoas dignas da nossa atenção. O nosso foco tem que estar em Deus e não no homem, muito menos no homem infiel e enganador. Alguns dos sonegadores que roubam a Deus dizem que não existe mais dízimos, que agora é só oferta. Não coloquemos palavras na boca de Deus. Os dízimos, que são uma obrigação, vejam bem, e um valor fixado, a maior parte sonega. A maior parte do povo de Deus sonega. Imagine manter a obra de Deus apenas com as ofertas voluntárias. É como na Igreja Católica, onde as pessoas dão moedas, as pessoas dão esmolas para Deus. E se não fosse o dinheiro que a Igreja Católica recebe do governo, o dinheiro que é nosso, eles não teriam a mínima condição de sobreviver. Notem que a Igreja Católica recebe verbas do governo, a Igreja Evangélica não recebe nada. Não minimizemos a inteligência de Deus. Se Ele estabeleceu dízimos e ofertas, Ele sabe o porquê. É curioso como os impostos que todos nós pagamos ao governo corresponde praticamente à metade dos nossos ganhos. Impostos e taxas diretos e indiretos corresponde a 44% de tributação direta, fora a indireta. E ninguém reclama. Deus, o Criador, o que nos dá vida e emprego, exige 10% mais uma oferta voluntária para encontrar as ovelhas perdidas, para gerar salvação e vida eterna. E as pessoas criam toda essa polêmica. Mas isso ocorre porque eles não amam a Deus, eles amam ao dinheiro. Mas existe ainda uma pergunta
que pode estar na tua mente, que é a seguinte: ninguém diz que os que não devolvem os dízimos estão roubando a Deus. Por que vocês dizem? Pois bem, esclarecemos que nós não temos compromisso com ninguém, a não ser com as verdades de Deus e com o próprio Deus. Então, me diga você, o que diz a palavra de Deus em Malaquias 3:8? O que diz? Abra a tua Bíblia e leia em alta e viva voz. Nós já apresentamos esse trecho aqui. Não vamos apresentar de novo. Em Malaquias 3:8, Deus diz que estão roubando a Ele. É Deus quem diz. Mas eu te pergunto, existe algum outro trecho em que o Senhor se retrata ou se arrepende, pedindo desculpas por haver dito que os sonegadores e os antidizimistas o estão roubando? Procure na tua Bíblia. Mas eu te adianto, não existe. E mais uma vez, Deus fez questão de nos deixar isso por escrito. Ou será que Deus se enganou ao dizer isso? Não, meus irmãos. O nosso Deus é perfeito. Ele nunca se engana. Ele nunca erra. Agora, o nosso chamado é para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que os sonegadores o estão roubando. E se nós não dizemos que os antidizimistas e os sonegadores estão roubando a Deus, nós não estamos pregando a palavra de Deus. Estamos pregando outra palavra. E também nós não damos a essas pessoas a oportunidade de se redimirem e se livrarem do inferno. Se Deus diz que o estão roubando, é porque o estão roubando. Nós não podemos dizer que o estão afanando, que o estão furtando, que o estão subtraindo, ou que o estão surrupiando. Não podemos buscar palavras mais leves. Deus diz que o estão roubando e ponto. Qual seria o sentido de usarmos de eufemismos, de suavizarmos ou minimizarmos o problema, de dourarmos a pílula? E quando chegar no juízo final, o anjo do Senhor dizer a essa pessoa: ei, você, ladrões e roubadores para a esquerda. Sim, apresentar as verdades de Deus, além de uma obrigação, é também um ato de amor ao próximo. A palavra de Deus nos diz que os ladrões e roubadores não entrarão no reino dos céus. Não podemos pretender ser mais bonzinhos do que Deus. Nós não conseguimos modificar a sentença de ninguém no juízo
final, nem mesmo as nossas. É um dever de todo pastor ou pregador, de todo aquele que zela pelas ovelhas do Senhor, advertir aos infiéis de que eles estão hoje debaixo de maldição e estão se encaminhando para a condenação eterna. Porque se os ladrões e roubadores do mundo estão debaixo de condenação, muito mais estão os que roubam a Deus. De nada adianta a pessoa comparecer a todos os cultos, dar esmolas aos pobres, tratar bem a sogra e perdoar aos irmãos e não dar a Deus o que é de Deus. Ninguém será salvo estando na desobediência de Deus. Não nos enganemos. Deus não se deixa escarnecer. E o que o homem semear é o que ele irá ceifar. Não roube a Deus. Tenha a coragem de devolver os dízimos que são de Deus. O Senhor zela pelos seus filhos justos e fiéis. Prove a Deus. Ele se permite ser provado na sua palavra com relação ao ofertório. Deus irá abençoar tanto a você quanto aos dízimos e vai abençoar também, veja bem, os 90% que são teus de direito. Você não irá sentir falta dos 10% e nem do que você apresentar como oferta. Confie no Senhor. Não roube a Deus. Deus é bom e é fiel. Honras e glórias sejam dadas ao nosso poderoso Deus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Inscreva-se no nosso canal. Use o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Vários irmãos têm se oferecido para apoiar este nosso trabalho com ofertas voluntárias. E nós temos até então recusado. Mas agora chegou a hora. Nós estamos nos estruturando para servirmos melhor, para podermos dar continuidade a esse trabalho. E toda ajuda é muito bem-vinda. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens publicadas. Faça assim, fique conosco
Viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus. Não roube a Deus.